O materialismo, o ateísmo, o que eles têm em comum? Por que eles têm o mesmo pensamento? Por que eles têm a mesma ideia? Qual o conceito e o porquê que o materialismo e o ateísmo eles confrontam e tentam abater a fé cristã? Nisso é o que nós iremos aprender em mais uma escola bíblica dominical. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o presbítero Erivan e estamos iniciando mais uma aula abençoada da parte de Deus. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5, intitulada 31 de julho de 2022, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. O que é o materialismo? O que é o ateísmo? Por que esses dois, nesta aula, o que eles têm em comum? Nós iremos aprender, iremos debater um pouquinho. Fique comigo até o final e você vai aprender junto comigo e eu aprendendo com você. E é por isso que neste dia de hoje, eu já peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso vai abençoar mais pessoas, porque quando nós deixamos o nosso like, quando nós comentamos, o YouTube vê que o vídeo é relevante, assim o YouTube recomenda mais e muitas vidas são abençoadas por causa de mim e de você. Você abençoa vidas compartilhando e eu lhe abençoo orando por você e trazendo um pouco mais de conhecimento de dentro desta aula, desta lição de hoje. Então, desde já compartilha, deixa o like, comente bastante nesta aula. Irmãos, o texto áureo, porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo, são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Então, o material, a doutrina do materialismo e a doutrina do ateísmo são aquelas pessoas que têm o coração endurecido para o pecado e os olhos estão tampados. É por isso que a Bíblia ela vai dizer que o Deus deste século, Satanás, o Deus desse século, D minúsculo, cegou o entendimento de muitas pessoas. Então, essas duas classes, tanto o materialismo quanto o ateísmo, pessoas cegas, que Satanás conseguiu vedar os olhos e não consegue mais enxergar o que Deus tem colocado à sua frente, à sua disposição. A nossa leitura bíblica em classe é Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18, até o versículo de número 23. Você que tem revista, Bíblia Sagrada, abra a tua Bíblia, abra a tua revista e vamos todos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Nesta lição, meus irmãos, uma lição ótima, excelente, sobre dois temas cruciais. Nesta lição nós iremos estudar sobre o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã, tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, conclui os materialistas e os ateístas. Amém, meus irmãos? Tanto para eles
como para qualquer pessoa, devemos explanar a nossa crença, devemos explanar a nossa fé. Agora, para nós compreender melhor o materialismo e o ateísmo, eu convido você agora a ler comigo o tópico de número 1 da nossa lição, subtópico 1, que diz assim, o que é o materialismo? O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, o materialismo só acredita na matéria, não acredita em nada que seja espiritual. Não porque, irmãos, eles não viram na Bíblia isso, claro que eles viram, mas é porque eles não creem. O inimigo entrou na mente e no coração deles que fizeram com que eles não creem. E a maior prova é que a Bíblia diz que as coisas visíveis e invisíveis pertencem a Deus. Quando o materialismo, que é aquele que só crê e acredita na matéria, e ele nega a realidade de um mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da matéria, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Desta forma, o materialismo diz que milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme expostas na Bíblia Sagrada, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, eles não creem. O materialismo, ele só crê na matéria. Eles não creem no espiritual, eles abolem. Aí eu vou ler para os irmãos aqui Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho também. Então Deus, ele falou através do passado, antigamente, falou através dos pais, pelos profetas, e agora nesses últimos dias está falando através de Jesus. Porém, o materialismo, ele quer dizer o quê? Eles não acreditam em crenças, ele não acredita em religião, muito menos em milagre. Eles só crê no que eles veem. Se é provado que existe, eles creem. Eles usam a ciência para querer trazer a razão para o que eles creem. Por exemplo, eles creem que o mundo foi gerado através de um Big Bang, matéria, ciência. Porém, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Segundo o que a Bíblia vai nos instruir, o que a Bíblia vai nos ensinar acerca de todas as coisas, foi criado pelo poder de Deus. Mas o porquê que eu estou falando isso, irmãos? Para que os irmãos entendam que a matéria, ela não serve para a salvação do ser humano. O materialismo, ele não crê na salvação. O materialismo não crê em condenação. O materialismo não crê na ressurreição de Cristo e muito menos na morte de Cristo. O materialismo, eles não creem que a igreja vai subir. O materialismo, eles não creem em milagres. O materialismo, eles não acreditam que a pessoa é curada, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam em nada que vem do mundo espiritual. Porém, a igreja de Cristo, que veio para afrontar
as coisas que o inimigo tem posto diante dos olhos do povo, porque o inimigo tem cegado o ser humano por causa da dureza do coração, por causa do pecado, da queda do homem lá no jardim. Causou-se a incredulidade. A incredulidade, ela entrou de uma forma tão tremenda no coração do homem, que fez com que o homem não acreditasse e não quisesse crer em Deus. É por isso que o salmista, ele é bem claro em dizer: e o nércio, o louco, no seu coração disse que não há Deus. Eles não creem em Deus. Você pode falar o que falar, eles não creem, porque eles só creem na matéria. Se você provar dentro da matéria, eles creem. Porém, se eles não creem. Mas qual é o dever da igreja? Ou eles crendo, ou eles não crendo. O dever da igreja é pregar a verdade. Mas por que esta lição, professor, está usando a matéria e o ateísmo? O que é que eles têm em comum? O ateísmo, irmão, eles são aqueles ateus que não creem em Deus, pessoas que não creem em Deus. Então, tanto o materialismo quanto o ateísmo são duas pessoas que não creem em Deus. Eles não acreditam na existência do onipotente, eles não acreditam na existência do onisciente. O materialismo é aquele que só crê na matéria, e o ateísmo, ele não crê em Deus. Vamos ler aqui o subtópico 2 do tópico 1. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Eles negam, morrem negando a existência de Deus. Eu, presbítero Erivan, eu não acredito que existe ateus. Por que eu falo isso? Porque se o ateu não crê em Deus, por que eles têm raiva de Deus? Se o ateu não acredita na existência de Deus, por que tanto ódio de Deus? Eu só posso odiar alguém, irmãos, se eu tiver certeza que esse alguém existe. Eu não vou odiar o nada, não tem como eu não gostar do nada. Então, lá no fundo, os ateus creem em Deus. Se eles não crescem, eles não tinham raiva de Deus. Eu só tenho raiva daquilo que eu tenho certeza que existe. Para os irmãos entenderem o porquê que eu não creio que existe ateu. Eu creio que existem pessoas com coração duros e não querem reconhecer a existência de Deus. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existência possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e de sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas, outras causas e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a Deus. 2. Subtópico 2. Raízes do materialismo e do ateísmo. As raízes dele. Como ele surgiu? Como foi que surgiu o materialismo e o ateísmo? Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda do ser humano. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, consequente rejeitação a Deus, tomaram conta do coração do ser humano. Por causa da queda do pecado do ser humano, fez com que a incredulidade entrasse na vida do ser humano. Em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Tudo foi criado por Deus. Se nós olhar para o céu, nós vemos Deus. Se nós olhar para o mar, nós vemos Deus. Se nós olhar para os animais, nós vemos Deus. Se nós olhar para nós mesmos, nós vemos Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então todas as coisas foram criadas por Deus. A criação revela o Criador. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus.
Contudo, isso não acontece, porque os homens que se dizem sábios se tornam tolos. O salmista destacou, como eu já falei, disse o nércio no seu coração, não há Deus. Irmão, quando a pessoa abre a boca e diz que não há Deus, é um louco, é um nércio, é um sem entendimento, é um sem conhecimento, é uma pessoa que quer trazer algo para si que não existe. É que nem uma nota de R$3. Se você vê uma nota de R$3, você olha e diz, é falsa. Não existe nota de R$3. É falsa. Por quê? Porque você está vendo a mentira ali. Você está vendo que está errado aqui. Não existe nota de R$3. Não existe. Assim também é o materialismo e o ateísmo. Quanto mais nós olhamos para eles, mais nós vemos que eles estão errados. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vemos também que eles estão errados. Porque nós conhecemos, por isso que é bom conhecer o errado e também conhecer o certo. Porque através do errado você vai ver que cada vez mais você está ficando mais certo aprendendo dentro da palavra de Deus. Um coração endurecido, irmão, pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Tudo isso é por causa do pecado, irmão. Se não fosse o pecado, todos acreditavam, todos queriam estar com Deus, todos glorificavam a Deus, mas por causa do pecado, por causa da falha do homem, veio a incredulidade gerou um coração duro para fazer com que muitos não creem mais em Deus. A cegueira espiritual, irmãos. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as raízes do materialismo e do ateísmo também vem de Satanás, que tem cegado o povo, irmão. Satanás tem cegado, Satanás tem trazido o povo a essa cegueira espiritual, ao ponto deles não acreditarem mais em Deus, não querer mais viver para Deus, não querer mais andar com Deus. Eu conheço muitos cristãos que não crê mais em Deus, deixou de acreditar em Deus. Também eu conheço ateus que hoje serve a Deus, busca a Deus, prega o Evangelho de Deus. Então, quanto mais conhecemos a verdade, mais a verdade ela vai nos libertar. Porém, Satanás tem cegado, irmão. Ele tem colocado uma venda nos olhos do ser humano para crer que não existe Deus, para crer que só é tudo através da matéria. Eu só acredito nessa cadeira porque eu estou vendo essa cadeira. Eu só acredito nesta mesa porque eu estou vendo esta mesa. Eu só acredito no meu óculos porque eu sei de onde ele foi criado, como ele foi, eu sei a matéria que ele foi feito. E Deus? Jesus ele vai dizer para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Então sejam bem-aventurados, creia. Então o materialismo e o ateísmo ele tem ido contra o Evangelho, contra a verdade, trazendo distorções e dúvidas na mente de cristãos que não oram, na mente de cristãos que não vigiam, na mente de cristãos que não jejuam, na mente de cristão que não lê palavra de Deus. Mas esta aula eu vim aqui para dizer para você: fique atento, examinai as Escrituras Sagradas. Amém, meu querido? O diabo trabalha, irmão, no coração dos incrédulos e a cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado é cego pelo diabo, não consegue enxergar Deus, irmão. Isso não é só para os ateístas e para os materialistas, não, é a igreja de Deus também. Quem está dentro da igreja, irmãos, e vive uma prática de pecado, de erro e de engano, ele está cego e não consegue nem enxergar mais a Deus, perde o temor. Quando nós perdemos o temor de Deus, irmãos, já era. Quando perdemos o temor, não reconhecemos que Deus existe.
precisa ser ateu. Mas eu estou trazendo você aqui hoje, nesta aula comigo, para te despertar e para dizer: seja fiel a Deus. Mas, irmãos, e o que é que tem a ver isso? Tem a ver tudo, irmão. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer o nosso adversário. Então, por isso nós estamos falando sobre essas duas, tanto o ateísmo quanto o materialismo, para que você venha conhecer um pouco deles. O porquê o materialismo? Por que eles só creem na matéria e não creem na divindade? E por que o ateísmo não crê em Deus? Por causa do pecado que reinou no coração do homem e a cegueira espiritual que tem adentrado dentro da vida do ser humano. O materialismo, irmãos, e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século. Amém, meu querido? Pressupostos das doutrinas materialistas. Por que o materialismo nega a existência de Deus? Por que o ateísmo nega a existência de Deus? Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram uma matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro tem como pressuposto que as suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmar em provas. Escuta isso aqui, irmão. Tanto o ateísmo quanto o materialismo, eles dizem se firmar em provas. Que provas? Científicas, para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, irmãos, presta atenção nisso aqui. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razões de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Eles se recusam a reconhecer. Você prova para eles dentro da palavra de Deus, você prova para eles de todo jeito, mas eles endurecem o coração e se recusam. Eles se recusam. Então a causa deles é essa aqui. Você pode apresentar, irmãos, você pode apresentar o maior fato, eles vão morrer dizendo que não existe. Eles se recusam a reconhecer. Eles sabem que nós estamos certos, mas eles se recusam a reconhecer. E qual é o nosso dever? Continuar pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem faz a obra no coração deles. Escute, as Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende de não fé dele. O ateu, vou repetir, o ateu defende da não fé dele, simplesmente isso, e não da ciência. A ciência, ela pode dizer que Deus existe, mas se ele não crê, não adiantou nada. Então o ateu, ele depende da fé dele, ele não tem fé que Deus existe, então ele vai morrer dizendo que Deus não existe. Para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, 27. Então, irmão, não tem como provar. Ninguém consegue provar que Deus não existe. Eles podem usar o que eles quiserem, os argumentos, mas não tem como provar que Deus não existe. A negação de que o homem é um ser singular é outra coisa deles, irmãos. Eles não acreditam que nós somos imagem e semelhança de Deus. Vamos ler comigo aqui, ó. A Bíblia diz que Deus fez o homem o que é a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, refletem o que? A imagem da glória de Deus, da glória do Criador. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas através do haja. Porém o homem, ele diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eles querem tirar esse brilho do ser humano. Eles querem tirar essa singularidade do ser humano para com Deus. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo
e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal. Para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Simples é isso. Eles não creem que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele não crê que o homem vai para o céu. Eles não creem, eles estão cegos. Eles estão cegos. E como nós devemos responder a eles quando eles vierem até nós? Quando eles vierem tentar nos abater para que nós venhamos provar a existência de Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos o quê? Primeiramente, afirmar a palavra e as verdades na Bíblia Sagrada. Vamos lá comigo. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como os neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. É na Bíblia, irmão, em mais nenhum lugar. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, Gênesis 1, de 1 e 2, sustentador e mantenedor do universo, Hebreus 1, 3. A mesma Bíblia, irmãos, diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer naquilo que nós não vimos. Amém, meus irmãos? Fé é crer naquilo que nós não vimos. A Bíblia vai dizer mais. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de uma forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fazendo uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência é usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, ela não nega. A ciência, ela não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar-nos a fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Amém, meus irmãos? É assim que combatemos, com a verdade. Só combatemos esse tipo de povo com a verdade, nada mais. Nada mais. Com a palavra, com o entendimento, com a sabedoria. O Espírito Santo vai lá e faz as obras no coração de cada um deles. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você. Essa foi a nossa aula. Um pouco resumida, mas que venha ficar bem claro para a nossa melhor compreensão e entendimento. Que Deus abençoe. E na próxima aula estaremos aqui novamente. No próximo domingo estaremos aprendendo sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Lição de número 6. Amém, meu querido? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarda, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.